Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fim de Mundo. Autor, moradores da comunidade. Advogado, Mévio dos Santos. Réu, município do Fim de Mundo. Advogada, Ticiana Pereira. Estado da Bahia. Procedimento referente à ação. Passo a palavra para o advogado dos autores, Dr. Mévio. Excelência, caros colegas, estou aqui hoje na condição de advogado para representar este pequeno povoado situado no município de Fim de Mundo. Este povoado fica localizado às margens da BR-324, uma das principais vias de acesso desse município. Eles moram há muitos anos neste local e ali eles exercem a sua moradia, é onde eles praticam suas atividades econômicas e onde tiram o mínimo para a sua subsistência através de plantações, agropecuária, coisas do tipo. O que acontece é que o município, o Estado, ou como qualquer ente da administração, ele tem autorização da Constituição Federal de desapropriar um particular quando houver a necessidade de se atingir a uma finalidade social, ou seja, movidos pelo interesse coletivo, a supremacia do interesse coletivo sobre o particular. Mas nós sabemos que essa desapropriação ela deve ocorrer de maneira correta e como prevê o artigo constitucional. Acontece que, no momento em que essas pessoas foram desapropriadas, elas estavam convencidas de que um novo hospital seria construído ali, já que sabemos que atualmente o município ele só conta com apenas um hospital, que já não comporta mais a quantidade de pessoas, o que seria válido. No entanto, não foi isso que aconteceu. A administração simplesmente mudou poucos meses antes de iniciar o projeto de construção desse hospital, optando pela construção de um shopping. Isso porque alegaram que a construção desse shopping seria mais rentável para eles, visto que o cofre público está passando por um momento de instabilidade, e também porque continua atingindo um interesse social, já que vai gerar mais empregos. Mas aí fica a pergunta: da situação nas quais estamos vivendo, temos a pandemia do Covid-19. Será que precisamos de um novo shopping ou um novo hospital? Essas pessoas que foram desapropriadas, humilhadas, elas precisam de um shopping ocupando o seu espaço? Como nós sabemos, o parágrafo 2º do artigo de lei 4.717, ela prevê as hipóteses em que o ato administrativo ele pode ser passível de ser anulado, porque há algum tipo de ilicitude naquele ato que, se comprovado, ele poderá ser anulado. Então, seguindo as instruções do parágrafo 2º dessa lei, eu gostaria de destacar que esta atitude do município em ter desviado a sua finalidade para construir um shopping em que não vai atender o interesse da coletividade neste momento, ainda que haja empregos, porque neste momento nós temos um bem jurídico que está em risco, que tem um peso muito maior que a vida. O município precisa de um hospital e não de um shopping. Logo, poderíamos enquadrar este ato como uma predestinação ilícita, que é justamente quando a administração ela desvia a sua finalidade do que foi planejado anteriormente. Primeiramente, faço aqui uma digressão para lembrar que a intervenção na propriedade privada é todo ato de poder público que retira e restringe de forma compulsória os direitos nominais privados e sujeita o uso de bens particulares em virtude do atendimento aos interesses da comunidade. E o seu fundamento geral, que permite ao Estado intervir na propriedade de particulares, é o princípio da função social da propriedade, previsto no artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal Brasileira, pelo qual a propriedade deve atender sua função social.
A intervenção na propriedade privada se fundamenta na necessidade pública, na utilidade pública, no interesse social ou na sanção. Neste caso, o município de Fim de Mundo optou pela desapropriação, que é uma modalidade de intervenção supressiva no Estado na propriedade particular, onde o proprietário é permanentemente privado do seu direito de propriedade de certo bem pela prevalência do interesse coletivo sobre o interesse particular, consoante preconiza o artigo 5º, inciso 24 da Constituição, visto que, embora a própria Constituição garanta o direito à propriedade, em seu artigo 5º, inciso 22, esse direito é limitado pela compatibilidade com os interesses coletivos. E diante do interesse público, as propriedades particulares dos autores foram desapropriadas, visando a construção de um segundo hospital para o município, devido à necessidade de se atender a centenas de pessoas infectadas pelo Covid-19 na região, posto que o único hospital existente está muito cheio. Porém, diante de atrasos na construção e acréscimos exorbitantes no orçamento, o prefeito optou por construir um shopping no local, visando a geração de um futuro crescimento econômico no município. Lendo a indagação do meu colega Tício, é preciso lembrar de dois fatores. Primeiro é a geração de empregos trazida pela construção do shopping, tanto pelo seu processo de construção quanto pela abertura de lojas e também pelas diversas contratações que serão feitas para sua manutenção e funcionamento. E o segundo é a atração turística para a cidade, porque o shopping vai ficar na BR e o shopping nessa região vai atrair muitos turistas, o que vai gerar um grande crescimento econômico e movimentação de capital na região. E por isso, o município entende que o interesse social está mantido, visto que o shopping é uma necessária solução para a instabilidade financeira, sofrida pela administração pública de Fim de Mundo. E diante dessa instabilidade financeira, o município não tem condição de arcar com a construção do hospital até sua finalização, sendo que o orçamento de construção do shopping é mais viável para se evitar um déficit orçamentário, sendo mais vantajoso, pois futuramente será uma fonte econômica na cidade. Para melhor entender esse cálculo, eu chamo para testemunhar o engenheiro Canives Muqueta, que foi um engenheiro contratado pela Prefeitura de Fim de Mundo para dirigir a construção. Bom dia, doutora, bom dia, senhores advogados. Pois bem, com relação a esse ocorrido, o prefeito ele me pediu para fazer um orçamento, né, de quanto seria a construção de um hospital de médio porte, e que era para eu fazer todos os cálculos no terreno. Eu ia ter que ver a questão da fundação, mas antes de tudo teria que desabrigar, né? Teria que retirar os moradores de lá. Então, assim eu fiz. Eu fiz o cálculo, fiz a conta. Depois que eles desabrigaram, depois que eles retiraram os moradores de lá e que derrubaram as casas, eu fui lá fazer todos os cálculos. A início, começou com um orçamento de 55 milhões. Porém, devido às inúmeras vezes que a obra parou por causa de questões na justiça, de embargos na justiça, o material foi se desgastando, foi ficando aos intempéries da natureza, a ação do vento, das chuvas, da própria areia, né? Porque o local não é 100% pavimentado. Teríamos que fazer tudo isso também. E aí o material foi se desgastando. A obra, que era para começar com este valor, foi aumentando, até que nós fizemos um novo orçamento para trocar o material com toda a mão de obra dos trabalhadores, e ficou orçado em 85 milhões.
Com esse valor, o prefeito ele disse que era inviável, que mais 20 milhões que ele não tinha como fazer. Só que nós já tínhamos gastado quase metade do valor já. E já tinha a fundação, já estava pronta. A questão da pavimentação também já estava pronta. Então ele me chamou, né, para mais uma reunião. Eu fui e aí ele falou da possibilidade de construir um shopping. Como as estruturas são bem parecidas, a fundação, o cálculo é muito parecido, é um plano quase idêntico, eu falei que poderia sim, só que também haveria acréscimos, não ficaria no valor orçado pela primeira vez. Seria um valor menor, seria um valor de quase 8 milhões, né? E ele falou que tudo bem, não teria problema nenhum. Os moradores já tinham sido retirados, suas casas já tinham sido derrubadas, como eu disse, né? A base do primeiro hospital, depois shopping, já estava pronta. O material foi todo trocado, foi gasto o valor e aí construíram o shopping. E foi basicamente isso que aconteceu. A priori seria um hospital, ficou muito caro. O prefeito me pediu para construir um shopping no local. Agora, com a questão do se vai atender o interesse social, se podia ter tirado os moradores para fazer um shopping, aí eu não sei. Mas foi isso que nós entramos em um acordo e eu executei a obra. O valor que foi me passado, eu tenho tudo anotado, não foi gasto R$1 a mais do que nós tínhamos colocado no plano. E aí é o shopping que nós temos hoje no lugar do hospital. Doutora, nós temos que convir que não faz o menor sentido esse tipo de alegação. Nós sabemos que o planejamento financeiro é um dos planejamentos mais importantes de qualquer projeto, seja ele do mais simples ao mais complexo. Acredito eu que a administração ela deveria ter um controle muito mais eficiente sobre os seus gastos e de prever que, se haveria uma construção tão importante de grande relevância como a construção de um novo hospital, a verba provavelmente ela já deveria estar reservada para esse tipo de construção. Então, não faz o menor sentido a doutora alegar que a impossibilidade da administração de arcar financeiramente com um projeto que já vem sendo elaborado por muito tempo, não faz o menor sentido. Tá? E eu volto a reafirmar e a reiterar tudo o que eu já disse anteriormente. Nessa situação, tudo que as pessoas precisam é de um novo hospital e não de um novo shopping. E não porque eu esteja, talvez, desmerecendo o caráter de interesse social que existe nesse projeto, porque talvez rodar o capital e promover um melhor desenvolvimento financeiro talvez seja importante, mas não nesse momento. Tá? O projeto inicial foi de que haveria a desapropriação daquelas pessoas, daquela comunidade em específico para a construção de um hospital. Então eu reafirmo, aquelas pessoas não têm culpa da falta de planejamento e gerenciamento financeiro da administração e não têm culpa de estarem passando por uma situação extremamente complicada porque a administração simplesmente não soube gerenciar muito bem os seus atos. Eu gostaria de chamar a atenção, inclusive, à violação de mais um dispositivo constitucional. Trata-se do parágrafo 3º do artigo 182 da Constituição Federal, que diz respeito ao pagamento prévio, justo, em dinheiro, que deve ser feito aos expropriados no momento em que ocorre a desapropriação. Nós sabemos, no entanto, com as provas que estão anexadas com este processo, que o pagamento de indenização ocorreu apenas quase 6 meses após a desapropriação, o que é extremamente inaceitável, posto que essas pessoas
precisavam ser indenizadas previamente. Um total descaso nós podemos perceber por parte da ré em não se preocupar com a dignidade dessas pessoas que estão sendo postas diante dessa situação. E eu gostaria, Excelência, nesse momento, de acrescentar a este processo o depoimento de uma das nossas pleiteantes, Tiffany Lopes, que é moradora dessa comunidade e que tem muito a dizer sobre o que ela exerce naquele lugar e de todas as pessoas que ali convivem com ela. Essa situação está sendo muito difícil para mim, para toda a minha família e para os demais moradores aqui da comunidade. É uma situação muito complicada e até mesmo constrangedora. Eu já tenho 10 anos que moro aqui na comunidade. Aqui tive meus 2 filhos e aqui estou criando eles. Um tem 8 anos, o outro tem 3 anos. A renda que a gente tem aqui, eu e meu esposo, é de um pequeno mercadinho que a gente tem aqui na comunidade. Porém, com essa situação toda, a gente já tem 4 meses que foi desapropriado e perdeu a nossa casa. E o mercadinho ficava do lado da nossa casa, numa pequena garagem que meu marido construiu há muitos anos atrás. Com isso tudo, a gente está vivendo um momento difícil, ainda mais diante dessa pandemia toda, que eu tô com os meus 2 filhos todo dia, tô tendo que dormir na casa de parentes, de primos e primas. E é uma situação muito difícil, em um momento muito delicado como este, dessa pandemia toda. Assim também meu esposo está sofrendo muito com tudo isso. E o dinheiro que o Estado paga pra gente é um valor mínimo que não dá para sobreviver. Por quê? Eu tenho que comprar fraldas pro meu filho de 3 anos, tenho que comprar alimentos pra gente se alimentar e tá sendo um dinheiro que não dá pra gente sobreviver. O Estado prometeu que iria construir um hospital, porém não construiu, está construindo um shopping. Então, diante disso tudo, desse conflito todo, eu procuro ter resposta e ter os meus direitos. Eu quero ter a minha casa para voltar a morar com os meus filhos e procuro ter uma solução diante desse problema todo e desse constrangimento para mim e para minha família, e assim também para os demais moradores daqui da comunidade que foram, assim como eu, desapropriados. Gostaria de convidar também a pesquisadora, estudante de Ciências Sociais, Beatriz Nogueira, que tem acompanhado e tem feito um trabalho excelente para essa comunidade há um certo tempo. E ela tem observado e acompanhado basicamente tudo que essa comunidade tem desenvolvido desde há 2 anos. Então, eu acho de extrema importância trazê-la neste momento para que ela possa dar um parecer, explicar um pouco da sua experiência com essa comunidade e mostrar a importância que existe em preservar a dignidade dessas pessoas. Bom dia a todos que aqui se encontram. Meu nome é Beatriz Nogueira e eu sou uma pesquisadora. Há um tempo eu venho acompanhando alguns casos e um em específico me chamou a atenção, que é o caso que está sendo tratado aqui. Ele se trata da desapropriação. O que é que acontece? Nesse caso, em si, a administração, por meio de um projeto, ela planejou a construção de um hospital. O que foi que aconteceu? Em vez de construírem um hospital, construíram um shopping. E vale salientar que a gente está vivendo numa época que não se faz necessária a construção de um shopping, fora que o planejamento inicial em si era da questão do hospital e não de um shopping. O que é que acontece? Pessoas, por consequência, foram desabrigadas, gerando assim a desapropriação, tá? Claro que teve, né? Foi todo um aparar sobre isso. Mas o que é que eu tenho para vir falar? Essas pessoas que vieram a ser desabrigadas, eu venho acompanhando por um tempo, e elas são muito importantes. Essa comunidade como um todo, ela é muito importante, porque as pessoas que estão nela, né, famílias, crianças, enfim,
Essas pessoas que estão nela, as pessoas elas têm o seu próprio, elas fazem a sua própria comida, elas plantam, elas colhem, elas têm o seu sustento dali, sabe? Foi construído perto de uma BR e elas estão passando por uma situação muito difícil, porque além delas estarem enfrentando essa época que a gente está passando, do Covid-19, porque a gente está passando por uma crise não só no Brasil, no mundo, é uma crise que ela é internacional e que as pessoas elas estão tendo que se adequar a uma nova realidade na qual elas não estavam acostumadas. Só que se faz necessário levar em consideração o fato de que pessoas foram desabrigadas, a comunidade é muito importante porque as pessoas que estão ali, elas levam uma vida extremamente árdua. Elas, como eu falei aqui, elas tiram seu sustento, sabe? Elas fazem pedra virar leite, aquele velho ditado. Então é o tipo da coisa, elas estão passando por uma situação difícil e constrangedora, porque além toda essa situação difícil, é constrangedor porque os pais querem dar para os filhos comida, querem pagar um hospital, querem, sabe, coisas assim que são necessárias e que nem eles mesmos têm tantas condições, mas que eles fazem o possível para isso acontecer. Então, ocorreu um desvio de finalidade, as pessoas que estão ali são muito importantes, não só as que estão ali, no geral, de modo geral, mas como está se tratando de um caso em específico, então eu estou salientando elas. Mas é o tipo da coisa. Eu espero que ocorra uma reavaliação e que dê tudo certo e fique tudo bem. Mas essas pessoas, elas são muito importantes e eu espero que mude, né? Até porque um shopping nunca vai ser mais importante do que um hospital, né? Aí fica o questionamento, o que é mais importante? Para mim, sem dúvidas, é o hospital. Diante do exposto pelas partes do processo, julgo procedente o pedido dos autores, devendo o Estado indenizar, a partir de agora, os moradores daquela comunidade, visto que era para ter sido feita essa indenização previamente, já que trata-se de uma situação de desapropriação por interesse social. E era para ser para o bem coletivo, e não para a construção de shopping em lugar de hospital. Então, deve o Estado agora indenizar com eventuais custas que vierem a ter e com as que já tenham tido no valor das moradias daqueles autores que foram desapropriados. Ademais, acrescento que o Estado deve indenizar por danos materiais e morais os cidadãos desabrigados dessa comunidade. Ratifico que julgo procedente o pedido dos autores e encerro o tribunal.